Pessoal, boa noite. Muito boa noite a todos. Boa noite para o pessoal do Facebook também, que nos acompanha. Pessoal, um recado antes da nossa prece. Nós temos alguns livros que são para doação. Eu tenho comigo aqui o Evangelho dos Espíritos. A Miriam tem mais alguns aí, né? Então, depois, quem quiser, só me procurar depois da palestra, tá bom? Tenho só 2 aqui. Então, vamos irmos relaxando, nos acomodando da melhor maneira possível nas cadeiras. Também vamos desligando o pensamento das atribulações da vida material, da correria do dia a dia, de todos os tormentos que nós enfrentamos, para que nós possamos, neste momento, nos ligarmos às energias que nos governam os destinos, à espiritualidade que está presente nesta casa na noite de hoje. Todos, desde que entram à porta, são todos amparados e muito bem recebidos. Então, para que possamos tirar a inspiração do alto e que possamos receber as bênçãos dos céus, elevemos ao Pai a nossa prece, pedindo a Ele que nos abençoe na noite de hoje e que nos traga o entendimento sobre a nossa exposição. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. O pão de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na mesma medida que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes, Pai, cairmos em novos erros e nos livra de todo mundo. Que assim seja, graças a Deus. Vou pedir para alguém acender a luz para a gente, por favor. Só um. Gente, a reflexão que eu trago hoje, ela é bem complexa, mas eu vou tentar simplificar. Porque nós vamos falar sobre tempo. Uma das coisas mais complicadas, mais complexas que nós temos na nossa vida. A percepção de tempo, ela é uma das últimas que se forma no cérebro. E a primeira que a gente perde quando envelhece. Porque é o mais complexo sistema do nosso cérebro, a percepção do tempo. E falando sobre tempo, nós podemos ter 2 conceitos de tempo. O primeiro é o conceito do tempo cronológico, o tempo medido pelas horas, né? Também chamado de tempo do mercador, porque é possível medir, e tudo que é possível de mensuração é possível também comerciar. E nós comerciamos, vendemos tempo da nossa vida com as conquistas das coisas materiais. Nós pensamos que às vezes é dinheiro, mas nós, na verdade, compramos as coisas com tempo de vida. Porque nós dedicamos tempo ao trabalho. E é pelo trabalho que nós conseguimos o dinheiro para a gente conquistar as nossas coisas materiais. Então, o tempo cronológico, nós comerciamos, vendemos, negociamos. Passível de ser negociado, mensurado, medido pelas horas, pelos segundos, vem de uma convenção. Porque existe, na verdade, o que existe, na verdade, é um movimento de rotação da Terra, um movimento de translação, que forma o dia e os dias, semanas e os anos. E, por outro lado, nós temos um outro conceito de tempo. Um tempo psicológico, um tempo marcado por instantes. Chama Juliana. Juliana.
Imagina. Então, é um tempo que não é marcado pelas horas, um tempo marcado por instantes, tempo que também na filosofia se diz que é o tempo de Deus. E agora, para complicar um pouquinho mais, confundir a cabeça dos senhores, é só um pouquinho, viu, gente? Não vai doer muito. Eu trago para vocês aqui uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 21. E o título dela vai falar sobre espírito e matéria. Para a gente dar uma pequena introdução, dentro da doutrina espírita, nós consideramos, a respeito da criação, que ela é formada por 3 elementos. Basicamente, 2. O terceiro seria Deus. Espírito, que são todos os seres vivos, viventes da criação. Os princípios inteligentes, que são os animais, os minerais, as plantas, e os espíritos mesmo, que é o princípio inteligente individualizado, que é o homem, o espírito humano, os anjos, os espíritos superiores. Todos esses são parte da criação. O segundo elemento é a matéria. E, a respeito disso, Kardec faz uma pergunta intrigante, bem interessante, que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Porque aqui nós vamos ver depois que tem uma pegadinha. Então Kardec pergunta o seguinte: a matéria existe de toda eternidade como Deus ou foi criada por ele em certo momento? Ou seja, a matéria é eterna ou em algum momento ela foi criada? Agora eu vou dar um nó na cabeça de vocês. Se a gente volta lá na Gênese mosaica, um dos primeiros capítulos da Gênese, como que Deus fez? O que ele falou? Porque na Gênese mosaica Deus criava com a fala, com a palavra. O que ele disse quando ele quis que surgisse tudo? Que haja luz. Fiat lux, latim. Haja luz, ali está o momento simbolicamente colocado, o momento zero da criação. Então, peraí. A matéria, então, não é eterna como Deus. Ela não existe desde sempre. Mas como assim? Desde quando Deus começou a criar? Se ele é eterno? Eu vou ler a resposta. A resposta vai levar a um certo caminho. Os Espíritos respondem: só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que consigais imaginar o início da sua ação, podereis concebê-lo um segundo que seja na ociosidade? Então agora complicou. Se existe um momento zero da criação, o que Deus estava fazendo antes? Quando foi isso? Aqui os espíritos nem arriscam. Tenho certeza que está todo mundo pensando, queimando. Mas como isso, meu Deus? Os espíritos nem arriscam, eu falo só Deus o sabe. A resposta aqui que nos ajuda é que a gente não pode pensar em Deus um minuto sequer na ociosidade. Aí, ou seja, Deus está criando. E aqui nós vamos uma pegadinha. 2. A primeira, mais simples. Nós temos aquela ideia que Deus criou tudo em 6 dias e descansou no 7. Então a gente acha que Deus fez tudo e parou. Não. Não. Deus nunca parou de criar. Aliás, o universo nunca parou de ser criado. Vocês sabiam? Isso é uma questão, um cálculo científico. A cada 7 segundos surge um novo sistema solar. Não é um planeta, é um sistema solar. 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um sistema solar.
surgiu em algum lugar do universo. Então não existe passado. O que é eternidade? Qual que é o tempo de Deus? Eternidade, gente, não é tempo. Porque se fosse tempo, ele seria contabilizado. Seria passado. Deus ficaria velho. Deus não fica velho. Deus não é matéria. Não é corpóreo. Não tem corpo, não envelhece. O universo não envelhece. Uma eternidade é um não tempo. Não passa. Para Deus não existe tempo. Tempo é uma coisa que nós estamos submetidos. O nosso universo tem tempo. Se algum telescópio que está no espaço, James Webb, por exemplo, ele vira para algum lado do espaço e observa muito longe, ele pode verificar não só uma distância muito grande, mas também o passado. Porque o espaço, ele é medido por uma medida que nós chamamos de ano-luz, que é uma medida não de tempo, mas de distância. Mas uma distância que a luz demorou para percorrer em um ano. Então, se a gente olha, os cientistas dizem que o universo tem 14 bilhões de anos. Por quê? Porque a gente só consegue enxergar 14 bilhões de anos-luz de passado, de distância. A gente não consegue ver mais. Por isso que eles falam isso. Mas, na verdade, o universo é infinito. Acabei de falar para vocês. A cada 7 segundos surge um sistema solar inteiro. Tamanho, a potência do Criador. Para Deus, não existe tempo algum. Para a matéria, existe. Para seres materiais como nós, sujeitos à matéria, o tempo existe, o tempo passa. O corpo envelhece, as coisas se degradam, tudo perece e se renova. Porque a matéria está sujeita também a algumas leis, aos quais eu destaco a lei do progresso, que faz tudo evoluir, e a lei, uma lei que a gente nunca quase fala, que é a lei de destruição ou de transformação necessária. Se você pega uma parede e ela vai ficando velha, ela vai descascando, vai pretejando, vai desfazendo, virando um pó. Porque ali existe uma deterioração da matéria e uma renovação. Ação da lei divina na matéria. Deus não tem tempo. Para Deus não existe tempo. Para nós existe. Para Deus não. E o que eu quero destacar aqui? Eu não vim falar de tempo, só o tempo cronológico. Porque esse nós sabemos, nós estamos acostumados. Nós temos um ciclo de existência. Um ciclo que termina, que começa com berço e termina com um túmulo. Uma pessoa aí vai viver 70, 80, 90, às vezes até chega nos 100 anos. Então esse tempo nós sabemos. Existem ciclos também menores de tempo dentro de uma existência material, que nós podemos até comparar com as estações do ano. A infância, nós podemos dizer que é o verão da vida. Depois já vem a adolescência, o período aí de primavera. Outono, maturidade. Por fim, o inverno, que vem com a velhice. O Haroldo Dutra Dias tem um livro
que agora vai me fugir o nome. A bússola e o tempo. Isso. Lá no início ele faz uns cálculos, ele fala disso. Muito interessante. Mas eu vim falar, na verdade, para vocês, não desse tempo, mas do tempo formado pelos instantes, o tempo de Deus. No instante, nós podemos considerar tudo aquilo que nos marca a existência. Seja de forma positiva, seja de forma negativa. Porque tudo que marca, na verdade, é alguma lição que a gente recebe. Ou alguma coisa que a gente busca. Normalmente a gente busca coisas durante a vida material. Quem não busca a espiritualidade? Busca satisfação nas coisas materiais. Prazer. Satisfação. E cada vez mais, com a aceleração das coisas causada pelo mundo digital, pelas redes sociais, cada vez mais nós buscamos satisfações de consumo rápido. Coisas que nós buscamos, que nós já queremos assim satisfazer rapidinho. A curiosidade, ou alguma coisa, ver alguém, ver alguma coisa, ver um vídeo na internet, seja uma coisa engraçada, qualquer coisa. Mas são coisas que se consomem rápido. Tudo isso cria, na verdade, para a gente uma ânsia. Porque cada vez mais nós queremos novidades. Porque o que já existe não basta. E nós ficamos ansiosos. E é muito fácil a gente constatar isso quando, por exemplo, alguém manda uma mensagem de texto para a gente via WhatsApp e o texto é longo. E a gente não tem paciência para ler. A pessoa manda aquele textão, a gente já não vai lá, não quer nem saber. Preferência, a gente prefere figurinhas e vídeo. Porque não tem nem que pensar muito, é só bater o olho e pronto. E nós vamos substituindo esses instantes vazios de consumo rápido, preenchendo a existência, com esse tipo de busca, cada vez mais ansiosos e deprimidos. Porque esse é o tipo de coisa que não preenche. Não traz nada de sólido, nada de espiritualmente sólido e nutritivo para a alma. Então nós mergulhamos nessa ânsia. Tudo isso é muito instável, porque passa muito rápido. E às vezes não estou falando de internet, porque é uma coisa da modernidade, está todo mundo por dentro. Mas qualquer tipo de vício é o mesmo processo. O sujeito se embebeda porque tem alegria causada pelo álcool, o torpor do álcool. Uma alegria instantânea. E cada vez mais ele tem que beber, porque ele não consegue ficar sem. Consumo de drogas, acontece a mesma coisa. A comida, tem gente que é viciada em comida, não consegue ficar sem um vício. Porque se satisfez uma vez, tem que buscar sempre para fechar o buraco que não fecha. E o tempo vai passando. Os instantes vão morrendo, se sucedendo e morrendo vazios. Aí a gente volta lá na primeira frase do Evangelho segundo o Espiritismo.
quando o Espírito da Verdade vai colocar lá a primeira mensagem do livro. Os Espíritos do Senhor, que são virtudes do céu, agora chegam à terra. Por que o Espírito da Verdade diz que os Espíritos que vieram trabalhar na codificação são virtudes? Porque além de ser, alguém vai falar, porque são espíritos superiores. Sim, mas por quê? O que acontece? O que é virtude? O que é virtude? Uma vontade de fazer algo. Mais do que a vontade. A vontade, ela pode ser virtuosa ou desvirtuosa, porque ela é neutra. Virtude são as pecinhas do grande quebra-cabeça da evolução em que nós vamos construindo o nosso espírito. Nós somos espíritos mortais, mas nós não somos perfeitos. Fomos criados perfectíveis, ou seja, sujeitos à perfeição, não ainda alcançada. Nós vamos completando este processo evolutivo, adquirindo virtudes. Esses blocos da alma, blocos de perfeição. Não existe nada mais estável e confiável e imutável do que alguma virtude. Por quê? O espírito que conquistou uma virtude, ele não volta para trás. Ele não retroage. O espírito que conquistou a paciência não perde. Então, quando a gente fala, nossa, eu perdi a paciência com fulano, sinto me informar, você não tem a paciência. Porque a gente não perde o que não tem. Se você perde a paciência com alguma coisa, alguma situação, com uma pessoa, sinal que você ainda não tem isto consolidado dentro da sua alma. Paciência é um exercício que demanda várias encarnações. Várias. Com muita atenção. Não é uma coisa assim que se conquista por fácil. Aprender a perdoar é fácil? Não é. Pior ainda, aprender a ter misericórdia, que é o grau mais alto do perdão. Então a gente vai construindo em camadas. Construindo esses blocos de perfeição que a gente vai adquirindo através do tempo. Porque o processo de evolução se dá através do tempo. Mas do tempo, não o tempo cronológico daqui da Terra, que a gente vende. O tempo de Deus. Por isso que nós temos N encarnações para fazer essa jornada, irmos construindo. Então, meus amigos, ao invés de a gente gastar o nosso tempo com instantes vazios, que não produzem nada, só a ansiedade, que nos leva ao vazio existencial e à depressão, nós deveríamos começar a observar, construir as nossas virtudes, a dar atenção às virtudes que nós já conquistamos e àquela que ainda nós não temos.
Porque nós temos. Alguma coisa a gente já tem. Mas falta muito a conquistar. Então, tenham cuidado. Apesar de a gente ter N encarnações, para a gente fazer o nosso processo evolutivo correr, isso depende exclusivamente da nossa vontade, como ele falou, mas a gente não pode ficar perdendo tempo, perdendo encarnação, porque nós já estamos no processo de gastar a encarnação passando pelas mesmas experiências fracassadas, repetindo experiências ruins. Faz o processo, vem, reencarna, berço, túmulo, túmulo, berço, berço, túmulo, errando na mesma situação, sem norte, sem saber a saída. É a roda das encarnações, que diz lá a cultura hindu, em que a gente fica preso. Reencarna, desencarna, e está ali fazendo a mesma besteira. Muda a época, muda o tempo, muda o corpo, mas o espírito é o mesmo. Com as mesmas dificuldades. Hoje, nós estamos aqui em 2023. Muitos dos senhores, alguns aqui são trabalhadores, mas muitos vêm a casa, são simpatizantes da doutrina, alguns já estão no grupo de iniciação, aprendendo, escutam o evangelho, acredito que procuram também fora do centro, busquem se aprimorar, porque essa sua encarnação é a mais importante que você está tendo dos últimos tempos. Não perca tempo com as distrações do mundo, com essa sucessão de instantes vazios que morrem um atrás do outro e não levam a absolutamente nada, gastando o seu tempo cronológico e o seu tempo espiritual. Porque as coisas vão mudando. O mundo está mudando. Nós estamos vendo mudanças claras. Claras. A bagunça que nós observamos no mundo é por causa das mudanças que estão ocorrendo. E as circunstâncias em que a gente vem nem sempre são as mesmas. Se um homem que vem e tem o costume de agredir uma mulher, pode ser que numa outra ele venha mulher. Alguém que abusou da vaidade, venha numa outra existência, numa completa penúria, passando fome, vai nascer numa favela, para ver se dá um jeito nesse espírito, criar algum tipo de humildade. Porque nada que é criado, tudo que não é criado através da virtude, pela nossa boa vontade, pelo nosso bom interesse, vem através da dor. E as coisas agora vão apertando. A espiritualidade vem nos apertando. As coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Né? 300 anos atrás, nós admitíamos que pessoas fossem escravizadas. 300 anos atrás, gente, foi antes de ontem. Hoje a gente já não admite mais. Acontece. Não deveria acontecer. Aí cabe a lei, né, correr atrás disso.
Mas como humanidade isso já não é mais admitido. Há muitíssimo pouco tempo atrás, era comum as pessoas maltratarem os animais na rua. Eu lembro disso quando eu era criança. Chegava o cachorro perto, a pessoa já espantando, sai pra lá e não queria nem saber. Hoje, não se admite se maltrate os animais, a maioria, né? Existem, lógico, casos e casos de maltrato. Mas a gente já vê uma consciência se formando de que não é mais possível isso aconteça. Daqui a pouco, nem os animais que o pessoal pega e começa a comprar, né, pega os bichos para cruzar e vender, nem isso vai ser mais admitido. Daqui a pouco para também. Porque a gente vai evoluindo, as coisas vão modificando. E a gente fica acomodado. Vê as coisas passando, vê a vida passando, achando lindo. Mas não ingressa. Não participa. Correndo atrás de coisas vazias. Não aproveitando os instantes para que eles nos enriqueçam, não nos empobreçam. Eu trago essa palestra para falar de tempo, mas também lembro da questão da ansiedade. Talvez hoje seja a única doença atrás da depressão que bata recordes. Eu não conheço nenhuma pessoa que não seja ansiosa em algum aspecto. Quase todo mundo tem ansiedade. Por quê? Essa correria, essa ânsia, quer buscar, quer correr atrás de dinheiro, trabalha, que nem louco. Ou se distrai. Tira o foco do que é importante. Então aproveitemos o tempo que a gente tem. Tanto tempo cronológico, que é o período que nós estamos aqui, encarnados, aproveitando os instantes que nós temos, as oportunidades que nós vamos tendo e ganhando durante a nossa vida, para que a gente enriqueça esse tempo e cresça, e melhore, e mude. Sejamos pessoas melhores, aproveitando o tempo que nós temos. Porque mesmo antes da gente desencarnar, a máquina vai envelhecer. Aí quando envelhece, a gente depois vai ficar pensando, putz, podia ter feito tanta coisa e não consegui. Podia ter feito isso de outra maneira, agora já não dá mais. Então a gente tem que racionalizar e perceber o que a gente está fazendo com o nosso tempo. E é esse o recado que eu queria dar para vocês no noite de hoje. Então vamos começar com esse. Então, com essas reflexões em nossas mentes, que possamos despertar o nosso coração para aquilo que viemos fazer aqui. O objetivo mais importante, o nosso desenvolvimento espiritual, o nosso aprimoramento como espíritos imortais. Que Deus, na sua infinita sabedoria, nos deu tempo para
para que nós pudéssemos ocupar um corpo e junto na convivência com os nossos irmãos de humanidade, pudéssemos desenvolver as nossas potencialidades, as nossas virtudes. Que a gente aproveite esta dádiva que nos foi confiada. Que a gente também leve as nossas melhores vibrações ao lar de cada um que veio aqui, nesta casa, nesta noite, receber o seu lenitivo, mas também que a espiritualidade possa levar os nossos melhores fluidos, nossas melhores intenções, aonde houver a dor e a necessidade. Só temos a agradecer pela oportunidade de estarmos encarnados, com saúde, podendo ainda, enquanto é tempo, fazer o nosso melhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. O pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes, Pai, contrairmos novos débitos e nos livra de todo mal. Que assim seja, e graças a Deus. Pessoal do Facebook, boa noite a todos, que tenham uma ótima semana.